Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Hoje é um dia especial ainda porque nós temos um culto de ceia, né? Então, glória a Deus, porque quando vem a ceia, vem coisas além daquilo que nós podemos imaginar de bênção, comunhão, relacionamento. E eu tinha preparado uma palavra sobre esse assunto aqui com vocês, mas mudei. Nós temos, como vocês sabem, mudei ontem. Nós estamos numa campanha de oração, a igreja durante o mês de agosto, todo fim de semana, à meia-noite de sexta, meia-noite de sábado, participou desse relógio de oração, 1 hora cada igreja que está na família, orando. E eu sempre resolvi acompanhar as igrejas. Então eu pude orar com as 24 igrejas, ou grupos de igrejas se reunindo para cada hora ao longo dessas semanas, né? Uma semana com 15, outra com 12, outra com 12 de novo. Foi essa minha média aí de... Nunca orei tanto assim, 15 horas de oração. Eu não fui no monte, mas foi um monte de oração. Não podia faltar, né? Não podia faltar. E nesse momento, quando nós estamos orando, muitas coisas Deus falou, muitas coisas abençoadas. Parabéns para o Butantã, que sempre foi o recorde desse momento de oração. Nós chegamos junto com o Capão Redondo a 100 pessoas orando juntas, né? E depois 80, 70, ficamos por aí nessa média. Muito bom ver a igreja orando, né? Como nós temos crescido nessa capacidade de orar juntos. É muito bom. E quando nós estávamos orando com a Vila Mariana, Deus me deu uma palavra tremenda. O pastor Beto falou, vamos abrir os microfones, todo mundo vamos clamar aqui. E no meio daquele clamor, Deus falou comigo, muito forte. Eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido até então na vida cristã, né? E raiou uma luz na minha cabeça aqui. E eu vi uma pessoa presa numa bola de ferro. O que a linguagem bíblica fala são os grilhões, as correntes atando os pés. Antigamente, em alguns lugares, até bem recente, para que os presos não fugissem, eles eram presos pelo tornozelo, né? Numa bola de ferro muito pesada, para que eles não pudessem se locomover. Aquela bola mantinha eles presos, para poder fazer trabalho no campo, para fazer serviços forçados. Então eles estavam presos com correntes pelos pés, né? Hoje tem a tornozeleira eletrônica, para poder também no pé ali, só para dizer para onde ele está. Mas não é uma bola que impede. O impedimento ele é digital, né? Não é um impedimento físico. E eu vi aquela bola e aquela pessoa presa naquela corrente. E nós estamos orando pela igreja, é aquilo que nos prende. E eu quero dizer para vocês que nós temos orado sempre, Deus tem falado já muito e muitas vezes, em várias igrejas, ao longo de muitos anos, que nós precisamos nos libertar das nossas amarras. Nós estamos cumprindo 40 dias de jejum e oração, 40 anos de aniversário, e nesses 40 anos, nós temos que sair desse deserto. Então, cremos que Deus tem nos dado uma palavra de crescimento. E o que a igreja não fez durante muitos anos foi crescer. Este ano temos crescido, o ano passado já, aqui como Butantã, experimentamos crescimento, e hoje vemos muitas igrejas da família que estão crescendo, mas dá para crescer muito mais. Tem algo nos amarrando. Tem algo que impede você de pregar. E eu nem entendo isso. A gente fala bastante aqui do sal, do dia da boa notícia, da função cristã de evangelizar, de fazer missões, mas na prática as pessoas não fazem isso. Na prática existe alguma limitação, existe alguma coisa, e você pode olhar e constar o seu coração, que te segura, que te prende, é um vínculo que impede que você exercite essa capacidade de evangelizar. É óbvio que tem pessoas que têm um chamado evangelístico, porque isso é um dos 5 ministérios que está lá colocado em Efésios, né? Então você tem lá o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, e também tem o evangelista. Então é um chamado, é uma vocação. Tem pessoas que têm a vocação de evangelizar. Aqui na igreja nós temos uma, né? Que é a Elisa. Ela é evangelista, ela pensa em evangelismo. Tudo que ela vê, ela transforma em evangelismo, né? Se ela encontra com alguém, ela vai querer converter aquela pessoa. É um chamado. E glória a Deus por esse chamado que está funcionando, né? Mas todos nós temos a missão de evangelizar.
Porque o que Jesus Cristo falou lá em Mateus 28, portanto, ide por todo mundo, não foi para alguns, foi para todos. E uma coisa que atrapalhou muito a história da igreja foi essa separação didática de vocações e ministérios. Então parece que alguns crentes oram, são os intercessores. Eles têm a vocação para orar, mas eu não, então eles oram por mim. Então eu terceirizei a oração com a intercessão. Alguns cristãos foram chamados para pregar o evangelho em outras nações, são os missionários. Então, eu vou lá orar por eles, eu vou lá contribuir, mas eu não tenho esse chamado, eu não sou missionário. Então, eu não vou para nenhum lugar pregar o evangelho. Eu terceirizei o trabalho missionário. Alguns cristãos têm um chamado de cuidar de pessoas, de ficar lá ligando, falando, pastoreando, discipulando. E, então, eles fazem isso, eu fico aqui usufruindo. Então, a maioria dos cristãos não faz nada, só assiste um culto, enquanto os profissionais do mercado evangelizam, pastoreiam, fazem missões, oram. Eu não sei se você concorda comigo, mas não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. O cristianismo é integral. Eu ainda não falei da ação social, porque tem gente também que acha que cuidar de pobre é para quem tem esse chamado. O meu chamado é cuidar de rico. Então, você não olha para o necessitado. E aí piora a situação, porque o outro que não prega, o outro que não evangeliza, não discipula, ele pode sofrer danos, vai perder galardão, vai ficar lá com a sua casinha no céu prejudicada, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios, e a obra de cada um vai ser provada, se for madeira, feno, palha, ou pedras preciosas, ouro, vai ser provada pelo fogo. E se você tem um casebre de madeira, porque você não evangeliza ninguém, não cuida de ninguém, não trabalha para Jesus, você vai entrar no céu sem casa. Então, irmãozinhos, estão me ouvindo aí, vocês aqui, eu estou dizendo que existe um movimento do sem-teto nos céus. Há esperança para esse povinho do pessoal. Não tem, o cara vai entrar com a roupa do corpo, nem com a roupa do corpo vai queimar tudo. Então lá, o que o texto de Coríntios fala é que você vai entrar como que pelo fogo, ou seja, raspando, 5.0, salvação, mas não tem galardão. Agora, quando fala que você não atendeu o necessitado, que você não visitou o preso na prisão, que você não deu comida para o que te pediu na porta, que você não deu roupa para aquele que não tinha roupa, ele está falando, apartai-vos de mim. Mateus 25, essa parábola dos bodes das ovelhas, ele está mandando para o inferno quem não ajuda o seu irmão. Então, a obra social é até mais séria do que os outros, porque se você não faz, você pode achar, mas, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome falamos, oramos, intercedemos, e ok, a sua palavra foi usada, a sua intercessão foi válida, o seu evangelismo aconteceu, outras pessoas vão para o céu, mas você não. Palavra dura. Então, com isso eu quero dizer que nós estamos presos a pensamentos, nós estamos presos a grilhões espirituais que nos impedem de cumprir o nosso papel. Nós temos que nos libertar desse jugo. Como igreja cristã na família, nós precisamos nos libertar de alguns jugos. E eu tive essa visão, e aí então, a minha percepção naquele momento foi assim, como que você quebra essa corrente? E aí eu vi então, aquela pessoa, ela estava se levantando e esticando a corrente. Então ela estava puxando. E a corrente ficou esticada, e, obviamente, presa naquela bola de ferro, né? Que não é a sua força física que consegue quebrar uma corrente. Senão ela não era corrente, não era prisão, não é grilhão. Aquele que está acorrentado, aquele que está aprisionado, aquele que é prisioneiro de pensamentos, cativo de problemas espirituais, servo do pecado, não tem o poder de se libertar. Mas ele tem que ter uma coisa, ele tem que ter a vontade, ele tem que ter a fé, ele tem que querer. Então naquilo ele estava puxando a corrente, nessa hora subia, e a pessoa então ela estava indo como que para o ar, para o céu, e aquela corrente então ficava na terra e esticava, e como se fosse um balão. E eu lembrei aqui dos nossos cultos de batismo, que também foi ideia da Marina, da Elisa, não sei agora, mas aqueles balõezinhos que a gente teve aqui no culto, né, que cheia de hélio,
E o pessoal, então, entrou aqui, que estava toda cheia de balão azul pendurado nas cadeiras, né? As crianças adoram, porque eles querem o balãozinho. Só que eles não sabem é segurar o balão, né? Então, quando ele dá na mão dele, ele... Aí chora. Quero outro. O balão está lá em cima. Eu percebi isso, sabe? Nós éramos como aqueles balões subindo, e aquela corrente nos prendia à terra. Então nós estávamos subindo, mas a corda esticou e travou ali. Era o máximo que se podia caminhar. Só que na hora em que ela estava esticada, ela se rompia. E aí, então nós estávamos livres. E o que eu entendi com isso é que para nos libertarmos dos grilhões, nós não devemos ter a força física para fazer, mas nós temos que esticar a corrente. Se nós estamos sentados, acabrunhados, ensimesmados, se nós estamos medrosos, tímidos, esperando que algo aconteça, esperando que alguém venha nos libertar, nós não estamos esticando a corrente. Nós estamos lá sentados, a corrente está frouxa ali, ela nem nos prende, porque enquanto você está próximo demais da sua prisão, da sua bola de ferro, ela não está te prendendo, ela está solta. Ela só vai te prender na hora que você puxar, esticar e quiser ir numa direção que aquele movimento não é permitido. E o seu papel em casa, você que está aí angustiado e prisioneiro, é esticar essa corrente. É fazer com que fique clara a sua vontade de se libertar. Fique clara a sua disposição de não estar mais preso. E eu quero dizer com todas as letras, em relação à evangelização, em relação ao crescimento, que foi o motivo dessa oração, isso significa você abrir a boca. Isso significa você pregar o evangelho. Isso significa você tomar uma atitude. Porque não adianta você querer que todos se salvem, seria muito bom. Oh, glória a Deus, se essa igreja se encher, eu vou ficar muito feliz. E o que você faz para isso? Eu estou orando. Legal, é bom orar. Eu tenho lido a Bíblia aqui, a pessoa que me procurar, eu vou responder. Ótimo, é melhor do que ser passivo. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que pregar. Como ouvirão, se não há quem pregue? E aí eu me lembrei de uma outra historinha, a historinha do elefante. Acho que você já ouviu essa história, né? O elefante, quando nasce, ele é pequenininho, fica lá no circo, ele é preso pelo pé, com uma corrente, um grilhão, num toco cravado na terra. Então ele fica imobilizado ali. E aí ele fica tentando se libertar daquele toco, e aquela corrente segura. E ele luta e não consegue. E aí então ele desiste. Ele entende que ele não tem forças para se libertar daquele grilhão. E ele vai crescendo, e o tempo passa, e quando ele já é um animal adulto, enorme, o domador vai ali, amarra a pata dele naquele toco, e ele não tenta arrancar, porque ele acha que não vai conseguir. Dizem, e parece que é verdade, que o elefante é um animal que tem uma excelente memória. Memória de elefante, a gente diz. Isso significa o quê? Que ele não esquece. É legal, mas nessa hora é ruim, porque ele está marcado. Na memória dele, é impossível se libertar daquele toco. E ele não sabe que ele agora é um animal potente, e que um passo que ele dê, ele vai arrancar o toco e tudo. Ele está escravizado num conceito e numa ideia. Irmãos, vocês estão aqui, vocês estão aí. Eu creio que nós estamos escravizados em um conceito de esperar algo de Deus, que Deus também está esperando de nós. E fica todo mundo esperando aqui. E as coisas não acontecem. Então esta é a hora de você quebrar um grilhão. Aí você vai dizer, mas eu não sei pregar. E a Bíblia diz, você não precisa saber, você tem só que abra a tua boca e eu encherei. Então, o que você tem que fazer? Abrir a boca. O que você tem que fazer? Tomar uma atitude. Dar uma boa notícia. Se arriscar. E se fizer uma pergunta que eu não sei responder? Se você não tiver a iluminação do Espírito Santo, do que falar na hora, o que eu já duvido, porque eu já experimentei isso muitas vezes,
me arriscar e deixar Deus revelar naquele momento? Se você não tiver essa resposta, como a gente fala aqui nos nossos cursos de sal, você não é obrigado a responder a pergunta que o cara faz. Mas você pode dizer, semana que vem eu volto com essa resposta. E isso não diminui a sua capacidade e autoridade de falar. Sabe por quê? Porque a pessoa que te ensinou a ler e a escrever é essa professora que você lembra com carinho. Eu, pelo menos, lembro com carinho da minha professora. Na minha época, chamava primário ainda, né? Agora, ensino fundamental. Eu lembro dessa professora. Essa mulher não era a pessoa mais inteligente do mundo. Ela não era PhD de nada. Ela não era um expert em física quântica. Mas ela tinha a capacidade de me ensinar a ler. E ela me ensinou, eu aprendi a ler. E agora, quando eu sei ler, eu posso ler qualquer livro. E quem evangeliza é esse professor. Você não precisa ser um teólogo formado, com todas as respostas, mas você precisa saber que Jesus salva, e que a pessoa tem que se arrepender, e que os pecados vão ser lavados no batismo, e que o mundo jaz no maligno. E aquele básico, se você não sabe, abra o aplicativo e leia as lições ali, porque está tudo ali. Não tem nenhuma desculpa para você não evangelizar alguém. Agora, para que isso fique mais claro ainda, eu conectei esse pensamento, sentimento que nós oramos lá com o pessoal da Vila Mariana sobre esse assunto, conectei com o que eu estava conversando em casa, com a minha família lá, com o meu filho, aliás, que fez a pergunta. Todo almoço, a gente agora, esse foi um bônus dessa pandemia. Todo almoço a gente faz o nosso cultinho ali, e um versículo e um pensamento, e nós mastigamos um assunto. E nessa semana, então, eu estava falando sobre como é que Deus age, como Ele não age, lendo um versículo, e me veio essa passagem que eu quero ler com vocês, que é um milagre de Jesus, que está descrito em Mateus, Marcos e Lucas. É quando Jesus acalma a tempestade. Então, eu vou ler o Mateus, mas antes disso, só para dizer que você, quando lê a Bíblia, leia os textos correlatos, porque cada um conta um detalhe, ele ilumina de um jeito. E quando você vê vários textos, você entende o que cada um ali que escreveu lembrou. Porque uma história, ela pode ser contada de várias maneiras. É óbvio que você não pode inventar algo, mas alguns lembram de um fato, outros lembram de outro, um detalhe. Então, quando você lê em Mateus 4, não precisa abrir agora, lá está escrito que Jesus estava junto ao mar, contando parábolas para o povo, e que aí ficou tarde, ficou para a noite, e ele então entrou no barquinho, e tinham outros barquinhos juntos ali, e ele entrou no mar e foi embora. E aí então, no meio do mar, começou uma tempestade de vento. Ele fala que era uma tempestade de vento, então não estava chovendo, era vento batendo, e as ondas foram crescendo, os discípulos foram tentando controlar a situação, e aí, quando eles viram que não estava dando, eles acordaram Jesus. E acordando Jesus, que estava dormindo, portanto, ele falou: por que vocês são tão tímidos e têm tão pouca fé? E ele repreendeu o vento e o mar, e acalmou toda aquela situação, e os discípulos ficaram maravilhados, dizendo: quem é esse, que até o vento e o mar obedecem? Então, essa história é contada nesses três evangelhos, mas um diz que Marcos, ele estava no mar, ele estava junto ao mar, antes disso acontecer, contando parábolas para uma multidão. Fala também que tinham outros barquinhos juntos. Fala também que o vento fez subir as águas e que Jesus estava dormindo na popa do barco. Não sei se você está acostumado com termos náuticos, né? Mas proa e popa, acho que você já ouviu bastante, né? Proa é para quem gosta do Titanic, né? Titanic, né? Então, onde que ela estava lá? Estava na proa, estava na ponta, no negócio mais na frente possível ali, né? Olhando para frente. E a popa é o fundo, onde fica lá nos barquinhos menores o motor. Aquele motorzinho que chama justamente motor de popa. Então ele estava lá na rabeira do barco, dormindo. Lucas já fala, ele não chama de mar, ele chama de lago. Porque, na verdade, não era o mar. O mar da Galileia, não sei se vocês sabem, não é um mar, ele é um lago, né? Já tive a chance de vê-lo algumas vezes. Já conheci o mar da Galileia, já entrei num barquinho lá no mar da Galileia, né? Entrei no barquinho e
com um monte de crianças, inclusive, foi muito legal, porque tinha um monte de palestinos numa escola que entraram no barco, e todos falando árabe ali, né? E viu a gente ali, e começaram então a puxar, e queriam que eu dançasse com eles, né? Fizeram uma maior festa dentro do barco, né? E foi muito interessante. Eu tirei umas fotos muito legais ali, daquele passeio no Mar da Galileia. Então é um barco, é um lago, em que você quase consegue ver outro lado, né? Algumas distâncias aí, alguns lugares, ele vai ter lá uns 20 quilômetros de largura, depois ele vai diminuindo, e ele é mais comprido do que largo. E de um lado fica lá Cafarnaum, Magdala, as cidades onde Jesus caminhava e onde moravam os discípulos, estavam lá junto ao mar, pescando, né? Então eles eram pescadores no Mar da Galileia. E do outro lado, o lado da hoje Jordânia, né? Fica lá a terra de Gadara, onde estavam os gadarenos, que aliás faz parte dessa história aqui, do outra banda do mar. Então era um lago, Lucas fala isso, o mar era um lago, a tempestade era de vento, eles estavam indo para Gadara, onde teve aquele evento dos endemoniados gadarenos. Agora, lendo Mateus 8, e você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 8, você vê o contexto do que aconteceu ali. Antes de tudo isso acontecer, Jesus estava, manhãzinha do dia, bem cedinho, tinha uma multidão atrás dele, e ele subiu no monte, que não sabe qual que é, lá eles têm lá o lugar que dizem onde foi, né? Há controvérsias, e era uma montanha que fazia um anfiteatro natural, então ficou toda a multidão ali na encosta, e Jesus ficou embaixo, falando, não tinha microfone, para aquela multidão, e ele pregou o famoso sermão da montanha. Falou das bem-aventuranças, falou da oração do Pai Nosso. Olha, tem muito texto famoso que é nesse momento aqui, nesse dia em que Jesus se levantou cedo, foi para aquela encosta do monte, na beira do Mar da Galileia, e pregou sobre o tesouro, os olhos, os dois senhores, que nós não podemos servir a dois senhores. E ele pregou a manhã inteira ali. E aí, saindo do monte, ele foi para a casa de Pedro. E você vai lendo lá em Lucas 8, você vai ver que lá está escrito que ele chegou na casa de Pedro na hora do almoço. E aí, então, a sogra de Pedro estava doente. Então ele ia comer e não tinha comida. A mulher estava doente. E ele, então, curou a sogra de Pedro. Essa é a única referência que se fala de uma mulher de algum dos discípulos. Então Pedro era casado, ou pelo menos espero que fosse, porque se não fosse casado e ainda tinha sogra, aí o problema realmente... Glória a Deus, né? Então Pedro era casado, morava lá em Cafarnaum, e Jesus foi ficar na casa dele. Mas nem nesse momento ele teve sossego, porque ele teve que curar a mulher. E a mulher, depois de curada, ela se levantou e os servia. Então eles almoçaram, comeram, e começa a tarde. Ele fala, comecinho da tarde, apareceram um monte de endemoniados. A vida de Jesus não era muito tranquila não, né? Parece pastor, né? Que não tem hora. Tem sempre um pepino aparecendo, tem sempre um problema surgindo, tem sempre alguém que precisa de ajuda. E não tem horário. Então, um monte de endemoniados vieram atrás dele. É uma companhia muito agradável, né? E doentes. E esse texto diz que ele foi curando a todos. E ele saiu dali e voltou lá para a beira do barco, para a beira do mar. E a multidão o seguia. E aí então, ele começou a contar as parábolas junto ao mar, que é o que Marcos 4 fala. Várias parábolas também muito fortes, como a parábola do semeador. Tão famosa. Então você vê que o dia de Jesus foi cheio. E quando estava anoitecendo, ele falou, olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Porque senão essa multidão não vai soltar. Nesse finalzinho aqui, o texto diz, das pessoas que chegaram e falaram, Jesus, nós vamos te seguir aonde o Senhor for. Eu não sei se essa era uma boa notícia. Porque era assim, não vamos te dar trégua não. Onde você for, nós vamos atrás aí. Aí Jesus falou, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente pode analisar poeticamente essa situação, mas ele estava declarando o seguinte, olha, eu não tenho nada para dar para ninguém.
E a minha vida aqui é assim, meu dia é cheio. Eu não tenho lugar para voltar. Eu não tenho casa. Cada hora num lugar. E quando ele entra naquele barco, põe-se no lugar de Jesus. Ele era o profético. Ele era a intercessão. Porque a Bíblia fala que toda manhã ele acordava cedinho e ia orar no monte junto com o Pai. Ele era o evangelista, porque ele estava pregando o evangelho para aquela multidão. Ele era o mestre, porque depois de contar a parábola do semeador, ele tem que dizer para os seus discípulos, explicar, olha, eu vou te explicar o que eu queria dizer. A semente é a palavra de Deus, a terra é o coração do homem. Então ele era professor. Ele tinha que ensinar, tintim por tintim, como mestre. Obviamente ele era o pastor. Ele era o bom pastor. Então ele era tudo. Tudo estava em cima de Jesus. E o que os discípulos faziam? Nada. Pesavam na aba dele. Estavam atrás para ver que milagre que ele ia fazer. Estavam perguntando como é que resolvia o problema. Os discípulos tinham um problema e Jesus era a solução. E ele era sempre a solução. E ele era humano. Quando ele entrou naquele barco, ele estava cansado. Eu não sei você, se tem algum trabalho ministerial, eu posso falar de mim, eu canso. Tem hora que você fala, meu amigo, por favor, Jesus, não manda mais ninguém não, porque agora eu não vou orar por ninguém. Porque você fica cansado. Às vezes, o trem de atividades é tão forte que você quer descansar. Jesus queria descansar. Ele entrou no barco e dormiu. E vem aquela tempestade de vento, e os discípulos tentam, não conseguem, e eles vão lá acordar Jesus. E é muito interessante que o que os discípulos falam é assim, não te importa que pereçamos? Imagina Jesus dormindo, aí o pessoal acorda e fala, ô Jesus, você não tem dó não, é? Você não está interessado, nós estamos morrendo aqui, o senhor não está nem ligando, o senhor está dormindo. Não é liga na casa do pastor, o pastor está dormindo e eu estou aqui precisando. Só porque é madrugada, só porque você ficou todo dia trabalhando, mas eu estou precisando, o senhor não se importa? Essa frase, não te importa que pereçamos, é uma das primeiras frases que eu decorei, que quando eu era criancinha, eu nasci, meus pais eram da igreja batista, e nós íamos lá na igreja, eles cantavam os hinos, né? E tinha esse hino que era um hino que eu ficava sempre confuso. Coitado das crianças, tem que ouvir esses hinos, essas letras de hino, né? Esse hino fala, mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Meu coração está em trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Vai entender um negócio desse, hein? Não se te dá que morramos? E aí o coral falava, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Eu aprendi muito português com esse versículo. Agora, o que eu estava pensando é assim, seja, e a métrica da música fala assim, seja o encapelado mar. Eu falei, o mar está pelado. O que é um mar pelado, né? Eu não entendi esse hino. E é um hino em cima desta passagem. O mar está batendo, encapelado, capela, né? São as ondinhas que fazem aquela corcova. Então, batendo onda, batendo onda, batendo onda, o vento açoitando o barco, e a água entrando, e os discípulos não conseguiam tirar a água. E se entrar mais água do que sai, o barco afunda. Agora, eles eram pescadores. Eles eram pescadores daquele lugar. E quando eu entrei no barquinho ali e comecei aquele tour com aquela garotada toda palestina, fiquei pensando, meu, esse negócio aqui, poxa, como é que pode dar uma tempestade aqui? Um negócio parecia uma piscina ali, né? Mas o vento mudou e o barco estava afundando. E aqueles homens experientes gastaram toda a sua energia, todo o seu conhecimento e não conseguiam fazer o barco afloat, né? Não afundar.
E aí, então eles acordam Jesus. E Jesus fala o quê? Ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? E aí, repreendendo o vento e as águas, o mar se acalmou, o vento parou, e os discípulos ficaram olhando pensando, quem é esse cara? Agora a pergunta que eu faço para você, o que Jesus esperava dos discípulos? Será que ele esperava que eles fossem mais experientes como marinheiros? Que eles tivessem feito mais força? Que eles tivessem mais estratégias de como tirar a vela, ou remar, ou colocar o barco numa posição? Como é que ele... Será que ele estava esperando técnica? Será que ele estava esperando estratégia? Porque eu não acho que não é que ele estava esperando isso, não. Senão ele não diria, ainda não tendes fé. Ele diria, vocês não são marinheiros porque vocês não deram conta do problema. Quando ele faz a pergunta, por que vocês são tão tímidos? E por que vocês têm tão pouca fé? Ele está falando, por que vocês não repreenderam as águas? Por que vocês não fizeram essa oração? Por que vocês não fizeram esse milagre? E aqui essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque nós estamos esperando que Deus faça um milagre conosco. Nós estamos esperando que Ele rompa os nossos grilhões. Nós estamos esperando que a nossa prisão seja aberta. E aí nós vamos sair. E o que Jesus está esperando? Que a gente rompa os grilhões. Que a gente faça o milagre. Que a gente repreenda o mar e as ondas. E quando fizermos isso em nome de Jesus, um milagre vai acontecer. Então o que eu quero convidar vocês é serem agentes de milagres. A crerem que vocês podem ser usados. E não esperar que as coisas aconteçam. Porque nós estamos esperando que Deus faça, mas Deus está esperando que você faça. Então, não deixe o seu pastor esgotado ter que fazer tudo. Faça você. Você é líder ministerial, você é cristão, você é filho de Deus, você tem autoridade, você tem o poder, você tem a condição. Quem vai evangelizar não é o pregador da noite e você vai levar a pessoa para assistir um culto. Quem vai evangelizar é você. Não espere que o evangelista oficial, que a pessoa que tem o chamado, vai resolver o seu problema. É você que tem que pregar. Filipe é considerado na Bíblia um evangelista, mas na verdade ele era um diácono que estava lá em Jerusalém no bem bom e não queria sair daquele gostoso do Pentecostes, porque veio o Espírito Santo e tinha tudo em comum, e a igreja cresceu e estava ótimo. Aí Deus trouxe uma grande perseguição. E aí em Atos 6 está escrito que os discípulos que eram perseguidos fugiram para todos os lugares, e Filipe foi para Samaria. Então ele não resolveu fazer uma viagem missionária. Ele escapou de uma prisão. E quando ele chegou em Samaria, ele simplesmente começou a falar do que ele acreditava. E teve um Pentecostes em Samaria. E ele ficou surpreso. O que aconteceu aqui, meu? Ele não tinha estrutura, ele não tinha planejamento. O pessoal de Jerusalém ficou sabendo, falou, manda alguém lá para ajudar o Filipe, para batizar as pessoas, porque ele não estava esperando aquilo. Mas na hora em que ele viu o poder de Deus e a autoridade de Deus, aí cresceu a fé do homem. E quando ele estava lá no meio daquela festa, aí o Espírito falou para ele, vai para o caminho do deserto. Vai para o caminho do deserto. Sai do meio do bem bom aqui de novo e vai para onde não tem ninguém. E ele foi então por obediência. Agora ele já tinha uma experiência. A Bíblia fala que os discípulos, que os diáconos, eram todos homens cheios do Espírito Santo e de fé. Então ele era um cristão exemplar. Mas ele trabalhava na diaconia, ele cuidava da sopa, ele estava alimentando as viúvas dos gregos, que eram judeus gregos. Esse era o negócio dele. Ele não era apóstolo, ele não estava no palco, ele não estava falando, ele estava trabalhando pelos bastidores. Mas de repente agora ele está pregando. E quando fica tudo forte, chamam Pedro. E ele deixa lá a igreja de Samaria que ele começou e vai para o nada, para o meio do deserto, obedecendo à voz de Deus. E aí ele vê então uma liteira passando e um homem dentro lendo Isaías. E ele vê aquele homem lendo, não sei nem como ele fazia, né?
E ele vai correndo, portanto ele não estava muito rápido, até porque era a atração das pessoas ali. Então ele vai correndo lá do cara, vê ele lendo a Bíblia e fala: você está entendendo o que você está lendo? Então agora o Filipe está ativamente evangelizando. Ele não está esperando uma tempestade, uma perseguição, um problema empurrar ele. Ele está evangelizando. E aí aquele eunuco, que era um dos maiores da Etiópia, da rainha de Candace, era um grande oficial do reino da Etiópia, que era um reino muito rico na época, e que era ligado com Israel, até hoje, há etíopes judeus. Você vai a Israel, tem negros etíopes, que são judeus. Diz até que é a tribo perdida, que estava lá na África. Desde Salomão tem essa relação com a África. Aquele homem que era um oficial altamente graduado, que estava lá em Jerusalém para poder prestar culto a Deus, lendo Isaías, ele falou: você está entendendo? Ele falou: como eu vou entender se ninguém me explica? E aí então ele explicou: isso aí é o Messias, e o Messias já veio, e ele morreu para você, e se você crer nele, você vai ser filho de Deus. Chegou, é para todo mundo, não é só para aqui esse lugar, é para todo mundo. E o homem falou: mas e o que tem que fazer? Tem que se batizar. E aquele homem falou: o que impede que eu me batize? Tem água aqui, você batiza? Aí o Filipe teve que entrar na água. Então eu quero dizer para vocês, que vão tomar essa ceia, que vão participar do Espírito Santo: aqui está a ceia, ali está o batistério. E esse é o seu caminho. E se você vir alguém andando aí, você corre do lado dele e fala: você está entendendo o que está lendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Você está percebendo a situação? E ele vai dizer: como eu vou saber se ninguém me explica? É você quem tem que pregar o evangelho, não sou eu. É você que tem que colar no cara que está do seu lado. E às vezes correr atrás dele. E ele vai falar: você me batiza? E eu quero dizer para vocês aqui da Igreja da Família, isso é uma coisa nossa aqui, viu? Não conta nada para ninguém, você que está ouvindo aí. Se você evangelizar a pessoa, você vai entrar na água com ela. Você é a autoridade espiritual na vida dela. Você vai ser o discipulador dessa pessoa. E a alegria nesse vídeo que nós vimos aqui, das pessoas se batizando, vai ser a sua alegria. Festa no céu. Festa no céu. Então, irmão, chegou a nossa hora. Festa no céu. Nós vamos celebrar muitos batismos. Até o fim do ano, não vai dar para fazer no domingo. Nós vamos fazer durante a semana. E que tenha batismo todo dia aqui. Então arranje esse problema para a gente, traga as almas, e você vai ver o seu fruto crescer. Nós vamos fazer a ceia aqui agora.